Em 1943, um grenader desnutrido do Afrika Korps esperava fome, conforme a propaganda nazista. O choque foi brutalmente eficiente. Panquecas, ovos e leite em abundância trouxeram mais de 50 libras. Enquanto os civis alemães definhavam, ele viu a opulência do colosso industrial do inimigo. A cada refeição farta, a falácia da escassez nazista se desintegrava. Berlim racionava pão e gordura. Mas o grenader confrontava a superioridade de uma logística que sustentava um fronte global e alimentava seus inimigos. A propaganda de um Reich autossuficiente era esmagada pela matemática implacável da produção americana, evidenciada pela abundância e pela tempestade de aço no fronte. Fevereiro de 1944, campo de prisioneiros de guerra de Fort Dix. O grenader, agora com 50 libras a mais, testemunhava a cada manhã a prova, panquecas empilhadas, ovos fritos e leite fresco. Não era caridade, mas a manifestação de uma logística que sustentava um esforço de guerra global e, paradoxalmente, seus inimigos. A abundância incompreensível de cada refeição era um golpe direto na falácia ideológica do Reich, tão devastador quanto a tempestade de aço que devastava suas linhas no fronte. Enquanto o grenadier ganhava peso com panquecas e ovos, a Alemanha, em 1944, enfrentava uma crise alimentar que reduzia as rações de pão para 150 gramas diárias por civil. A matemática da opulência americana, com sua capacidade de despejar milhões de toneladas de suprimentos em qualquer teatro de operações, não se manifestava apenas na mesa farta dos prisioneiros. Ela se traduzia no fronte na tempestade de aço de artilharia, onde a cadência de fogo aliada excedia a capacidade alemã em uma proporção de 7:1. Este abismo logístico, incompreensível para o Reich, era o verdadeiro inferno que consumia suas divisões. Para o grenadier, a tempestade de aço não era mais uma abstração distante do fronte. Era a manifestação brutal da mesma abundância que enchia seu prato. Relatórios da Wehrmacht, como os do general-feldmarschall Erwin Rommel em 1942, já alertavam para a superioridade material esmagadora aliada, que se traduzia em uma cadência de fogo de artilharia que pulverizava posições defensivas com uma frequência e volume incompreensíveis. Enquanto o Reich racionava até o último projétil, a artilharia americana operava com uma despreocupação logística que desafiava a doutrina militar alemã. A cada explosão distante, ele compreendia a falácia da escassez e a verdadeira escala do colosso industrial. O ganho de peso do grenadier não era apenas uma métrica corporal, era o peso esmagador de uma verdade inconveniente. Em cada porção de panquecas, ovos, ele devorava a falácia de um Reich autossuficiente. A abundância americana, que alimentava seus inimigos com opulência, era a mesma que orquestrava a tempestade de aço no fronte, despejando milhares de toneladas de projéteis. Esta simetria brutal entre a mesa farta e o inferno da artilharia forçavam Em Fort Dix, a farta refeição era veneno da abundância, constantemente administrado. O grenadier observava GMCs descarregando suprimentos que excediam a capacidade de qualquer porto alemão. A propaganda de escassez inimiga desmoronava a cada panqueca e ovo frito. Recordava o racionamento militar, os Ersatzlebensmittel, a escassez de gordura e proteína que definhava sua família em casa. Enquanto isso, americanos descartavam comida, uma afronta brutal à sua doutrina de sacrifício e eficiência. A superioridade logística não era apenas uma vantagem tática no campo de batalha. Era uma arma psicológica de aniquilação ideológica, operando silenciosamente nas mentes dos cativos. A matemática da produção em massa, que permitia tal opulência para prisioneiros de guerra, era a mesma força que abastecia o fronte com um volume de fogo esmagador. Essa verdade, indigesta como veneno, corroía a fundação de sua fé no Reich.
a incompreensível disparidade entre a fome que assolava sua nação e a fartura. O Grenadier, em turbulência, não podia ignorar a falácia. A Wehrmacht operava sob escassez intrínseca, inerente à estrutura industrial e doutrinária. No inverno de 1941, na Frente Oriental, a Blitzkrieg colapsou não por bravura, mas por logística insuficiente para suas ambições. Ton-miles para abastecer divisões Panzer até Moscou superavam a capacidade de transporte ferroviário e rodoviário alemão. Guderian, em relatórios, lamentava a paralisia de unidades por falta crônica de combustível e peças, consequência da produção fragmentada e ausência de padronização. Enquanto EU produziam caminhões GMC, CCKW em escala, a Alemanha dependia de 2 milhões de cavalos para transporte, anacronia brutal que estrangulava suas linhas de suprimento. Superioridade em tanques e artilharia, vangloriada, era anulada pela incapacidade de mantê-los em combate. Wehrmacht nunca compreendeu que a guerra moderna era uma equação de produção e logística, não tática ou heroísmo. Abundância americana, mesmo para inimigo. Em 1944, na Frente Ocidental, batalhões de artilharia alemães recebiam menos de 50 projéteis por canhão por dia, frequentemente transportados por carroças. A produção de munição, fragmentada e com mão de obra escrava, nunca alcançou a escala para uma guerra de atrito. Relatórios do OKW de 1943 já alertavam para a exaustão de pólvora e fábricas obsoletas. Em cativeiro, o Grenadier compreendeu que a tempestade de aço americana, Tunísia, não era um evento isolado, mas a expressão de uma capacidade industrial que eclipsava a produção alemã total. Cada bombardeio despejava milhões de toneladas de aço e explosivos, uma abundância que tornava a escassez alemã uma sentença de morte. A doutrina da Blitzkrieg, exigindo mobilidade e ataques rápidos, era a confissão de que a Alemanha não podia se dar ao luxo de uma guerra de desgaste ou artilharia. Em 1942, no deserto norte-africano, Rommel via a logística aliada desafiar a Wehrmacht. Seus relatórios ao OKW alertavam: a capacidade anglo-americana testemunhava comboios intermináveis, rápida substituição de veículos e munição abundante para barragens como tempestade de aço. Rommel alertava: a superioridade material inimiga era sistêmica, um colosso industrial em escala jamais vista. Em Berlim, o alto comando, imerso em dogmas, interpretava os alertas como falha de caráter, ignorando a disparidade industrial. Essa cegueira estratégica ignorava a produção que sustentava a tática, condenando o Afrika Korps à aniquilação pela abundância inimiga. Enquanto o prisioneiro alemão digeria a opulência em Fort Dix, a realidade no fronte ocidental em 1944 era de uma colisão brutal de paradigmas. O motorista americano de um GMC CCKW, um veículo de 2,5 toneladas produzido em massa, representava a mobilidade industrial. A cada 2,5 minutos, um novo GMC saía das linhas de montagem, totalizando quase 600 unidades durante a guerra. Este colosso sobre rodas garantia o fluxo ininterrupto de suprimentos, desde munição para a tempestade de aço. Em contraste, a Wehrmacht, apesar de sua doutrina de Blitzkrieg, dependia de mais de 2 milhões de cavalos para a maior parte de seu transporte de retaguarda. Em 1943, o general Halder, em seu diário, lamentava que a mobilidade de uma divisão de infantaria alemã era equivalente à de uma unidade do século XIX. A cada quilômetro percorrido, esta dependência anacrônica estrangulava as linhas de suprimento alemãs, tornando a logística uma quimera inatingível e a superioridade tática uma ilusão efêmera.
Em 1944, a engenharia da abundância americana solidificou-se no Red Ball Express, uma rede arterial de suprimentos que desafiava a própria geografia e a doutrina de escassez do Reich. Para o Grenadier em Fort Dix, embora distante das estradas poeirentas da França, a existência de tal sistema era uma confirmação brutal da escala de um inimigo que ele mal começava a compreender. Não se tratava apenas de uma frota de caminhões GMC CCKW, veículos que saíam das linhas de montagem a cada 2000. O Red Ball Express era um sistema meticulosamente orquestrado, uma manifestação da matemática implacável da produção e logística em sua forma mais eficiente. Entre agosto e novembro de 1944, no Teatro de Operações Europeu, esta malha logística operava com uma precisão industrial que beirava o incompreensível para qualquer observador alemão. Estradas exclusivas eram designadas para o tráfego do Red Ball, com sinalização militar precisa e equipes de manutenção dedicadas que garantiam a fluidez ininterrupta do fluxo. A cadência de reabastecimento era uma coreografia de eficiência. Mais de 12.500 toneladas de suprimentos eram despejadas diariamente na frente de batalha, garantindo a cada unidade americana o equivalente a 17 quilos de material diário por homem. Esta infraestrutura, um verdadeiro colosso industrial em movimento, era a prova material de que a logística não era um mero apoio tático, mas a espinha dorsal de uma estratégia de aniquilação, enquanto o inimigo ainda dependia de comboio. A Wehrmacht, presa a uma mentalidade de guerra de movimento rápido e dependente de recursos capturados, não possuía a infraestrutura nem a capacidade industrial para replicar tal empreendimento. O general Feldmarschall Albert Kesselring, em seus relatórios de 1943 sobre a campanha italiana, já expressava a frustração com a capacidade ilimitada dos aliados de repor perdas e manter a pressão ofensiva. Um testemunho indireto da eficácia de sistemas como o Red Ball. A tempestade de aço que devastava as defesas alemãs no fronte ocidental era alimentada pela precisão industrial desta malha inquebrável. Cada projétil de artilharia, cada galão de combustível para os tanques Sherman, cada bala para as metralhadoras 50 cal chegava ao seu destino através desta rede arterial. A superioridade numérica da artilharia americana, que podia disparar 7 projéteis para cada um alemão, não era apenas uma questão de produção de munição. Era a capacidade logística de entregar essa munição ao campo de fogo. O Grenadier, ao observar a abundância de recursos até mesmo para os prisioneiros, começava a conectar os pontos. A mesma capacidade que enchia seu prato era a que pulverizava as trincheiras de seus camaradas. A falácia do Reich, que prometia autossuficiência e superioridade racial, desmoronava sob o peso da evidência material. A doutrina de escassez alemã, que via a logística como um mal necessário e não como uma arma estratégica, era exposta como uma miopia catastrófica. O Red Ball Express não era apenas um feito de engenharia, era uma declaração de poder, uma demonstração de que a América operava em uma escala de abundância que a Alemanha jamais poderia igualar. O colapso ideológico do Grenadier não era apenas sobre panquecas, era sobre a compreensão de que a guerra moderna era vencida não pela bravura individual, mas pela capacidade industrial de orquestrar a tempestade de aço e de alimentar seus próprios inimigos com uma opulência que desafiava a realidade, provando que o sacrifício. O Grenadier, cujo nome agora se perdeu nas estatísticas de centenas de milhares, não era uma anomalia. Ao retornar à Alemanha devastada no pós-guerra, ele era um dos milhares de ex-combatentes que portavam uma verdade incômoda, inscrita em seus próprios corpos. O ganho de peso médio de 20 a 30 quilos, registrado em relatórios de desmobilização aliados, era uma cicatriz de abundância, um testemunho físico que confrontava diretamente a narrativa de privação
e sacrifício que o Reich havia imposto. Enquanto as famílias alemãs definhavam sob um regime de racionamento severo, pão de serragem e batatas mofadas eram a norma em 1945. Estes mensageiros inesperados do cativeiro americano, no entanto, traziam consigo histórias de panquecas frescas, ovos, leite, carne farta, açúcar em profusão e o mais incompreensível, Coca-Cola. Esses relatos, muitas vezes sussurrados em cozinhas escuras ou em filas para rações, eram mais corrosivos para a moral do que qualquer bombardeio estratégico. A propaga, no entanto, os prisioneiros retornados, com suas faces cheias e corpos robustos, eram a prova material de uma ilusão ideológica monumental. O general Feldmarschall Wilhelm Keitel, em seus diários pós-guerra, refletiria sobre a cegueira catastrófica do comando alemão em compreender a escala da capacidade produtiva aliada. Uma miopia que se estendia até mesmo à subsistência de seus próprios cativos. A matemática da produção americana não se manifestava apenas na capacidade de aniquilar as defesas da Wehrmacht com um volume de fogo avassalador. Ela se revelava também na capacidade de sustentar, com opulência, centenas de milhares de prisioneiros de guerra. A mesma infraestrutura logística que garantia a entrega de 12.500 toneladas de suprimentos diários para a frente de batalha, através do Red Ball Express. Era capaz de desviar uma fração ínfima de seus recursos para alimentar seus inimigos com uma dieta que excedia em muito a dos civis e até mesmo de muitos soldados alemães no fronte. A abundância de alimentos nos campos de prisioneiros americanos não era um ato de caridade isolado. Era uma demonstração calculada da superioridade industrial e logística, um elemento de guerra psicológica tão eficaz quanto qualquer panfleto lançado por aviões. O contraste brutal entre a realidade vivida pelos prisioneiros e a propaganda que os havia enviado para a guerra gerava um profundo questionamento moral e ideológico. O sacrifício de suas vidas, a privação de suas famílias, tudo parecia ter sido em vão contra um industrial colosso que podia se dar ao luxo de alimentar seus inimigos com uma generosidade que desafiava a realidade. O coronel Joachim Peiper, em suas Memórias de Cativeiro, descreveria o choque de ver a fartura americana, um choque que o levou a questionar a própria base da ideologia que defendera. A fé no Führer, na invencibilidade do Reich e na superioridade ariana desmoronava não sob o fogo inimigo, mas sob o peso de panquecas e bifes. Estes ex-soldados, antes, seus testemunhos, por mais que fossem inicialmente recebidos com descrença ou inveja, plantavam as sementes da dúvida. A superioridade material americana não era apenas uma questão de números de tanques ou aviões. Era uma capacidade sistêmica, uma orquestração logística que permeava cada aspecto do esforço de guerra, desde a tempestade de aço no fronte até a mesa de refeições de um campo de prisioneiros. A Alemanha, presa a uma doutrina de escassez e dependente de recursos capturados, nunca poderia competir com essa escala de abundância. O colapso ideológico do Reich não foi apenas militar. Foi uma aceitação forçada de que a guerra era, fundamentalmente, uma competição industrial e logística, e que a Alemanha havia se enganado catastroficamente sobre sua própria capacidade de competir. Julho de 1944, Normandia. Após semanas de estagnação brutal, onde a paisagem bocagiana se transformou em um moedor de carne tático, a primeira exército dos Estados Unidos desencadeou a Operação Cobra. Não foi uma vitória. O objetivo era simples: pulverizar as defesas alemãs em uma frente estreita e romper o impasse. E a ferramenta para isso foi a tempestade de aço de proporções inéditas, uma manifestação da matemática da produção em sua forma mais destrutiva. Em 25 de julho de 1944,
A Operação Cobra começou com uma barragem aérea e de artilharia que desafiava qualquer precedente. Em apenas algumas horas, mais de 4.000 toneladas de bombas e projéteis foram despejadas sobre uma frente de apenas 6 quilômetros, um volume de fogo que transformou a paisagem em uma cratera lunar e as posições defensivas alemãs em escombros indistinguíveis. Para o general-feldmarschall Günther von Kluge, comandante do Grupo de Exércitos B, a experiência foi um inferno de fogo, uma interdição diária tão completa que a resistência se tornou não apenas fútil, mas fisicamente impossível. A capacidade de reabastecer esta barragem incessante, garantida pelo Red Ball Express e pela produção industrial contínua do colosso americano. Enquanto as divisões alemãs operavam com uma fração dessa capacidade, muitas vezes com racionamento de munição e dependência de comboios de cavalos para o transporte de suprimentos, as unidades americanas recebiam uma cadência de fogo que parecia inesgotável. A superioridade material aliada não era apenas numérica, era sistêmica. A logística americana havia evoluído para uma arma de aniquilação em massa, onde cada projétil e cada bomba representavam uma cadeia de produção e transporte que a Wehrmacht não podia sequer conceber, muito menos replicar. A 2ª Divisão Panzer, uma das mais condecoradas e experientes formações da Wehrmacht, foi praticamente aniquilada em horas sob este assalto logístico. Não foi por táticas superiores de flanqueamento ou manobra, mas pela incapacidade de se mover, reforçar ou até mesmo respirar sob o peso da artilharia e dos bombardeios. Os relatórios de von Kluge detalhavam a desintegração das linhas de comunicação, a destruição de veículos e a pulverização da. A doutrina alemã, que priorizava a qualidade da tropa e a manobra rápida, colapsava diante de um inimigo que podia simplesmente inundar o campo de batalha com aço e explosivos. O kill ratio de 7-1, um dado estatístico brutalmente eficiente, não era um acaso ou uma medida de bravura individual. Era a matemática da produção em ação, a prova irrefutável de que a capacidade industrial de fabricar, transportar e disparar 7 projéteis para cada um alemão era o fator decisivo. A 2ª Divisão Panzer, com seus tanques Panther e Tiger, superiores individualmente aos Sherman em blindagem e poder de fogo, foi imobilizada e destruída não em duelos de tanques, mas sob uma chuva de fragmentos e fogo que impedia qualquer contra-ataque coordenado. A superioridade técnica de um tanque alemão era irrelevante se ele não pudesse se mover ou se comunicar, e se fosse atingido por um volume de fogo esmagador. A Operação Cobra revelou a falácia ideológica que havia cegado o comando alemão. Eles haviam subestimado a capacidade americana de transformar a produção em poder de fogo exponencial, de orquestrar uma tempestade de aço que não apenas destruía, mas desmoralizava. A abundância que alimentava os prisioneiros de guerra com panquecas e ovos era a mesma abundância que despejava milhares de toneladas de explosivos sobre seus camaradas. Para von Kluge, a experiência foi um choque profundo, forçando-o a confrontar a realidade de um inimigo que operava em uma escala de abundância que desafiava a lógica militar alemã. A resistência era fútil, porque a capacidade de reposição e de fogo dos aliados era, para todos os efeitos práticos, infinita. O colapso ideológico do Reich não viria apenas da fome em casa, mas da aniquilação sistemática no fronte, orquestrada por um colosso industrial que transformava a logística em uma arma de destruição em massa. A visão da opulência americana, que alimentava seus próprios inimigos com panquecas e ovos, era apenas a superfície de uma dispar. A ideologia do Terceiro Reich, que pregava uma guerra total e uma autossuficiência econômica inabalável, era, na realidade, uma falácia ideológica monumental. Enquanto a propaganda martelava a imagem de uma Alemanha industrialmente invencível,
A verdade nos bastidores era de uma colcha de retalhos de ineficiência e escassez, uma fragilidade que a Blitzkrieg tentou mascarar, mas que a guerra de atrito expôs de forma brutalmente eficiente. Desde os primeiros dias do conflito, a Alemanha operava sob uma doutrina de guerra rápida, concebida para evitar o confronto prolongado que esgotaria seus recursos limitados. A dependência de matérias-primas vitais, como petróleo sintético, borracha e ligas de cromo, era uma fraqueza estrutural intrínseca ao seu esforço de guerra. Sem acesso a vastos impérios coloniais ou a uma base de recursos naturais comparável à dos aliados, o Reich foi forçado a uma economia de substituição e de saque, uma estratégia insustentável a longo prazo. O Generalfeldmarschall Erhard Milch, responsável pela produção de aeronaves, lamentaria em seus diários a constante luta pela última gota de combustível e o último grama de liga, um testemunho da crise crônica de suprimentos que corroía a Wehrmacht. Enquanto os Estados Unidos padronizavam a produção em massa, com linhas de montagem que vomitavam veículos e equipamentos em volumes sem precedentes, a indústria alemã permanecia fragmentada. Pequenas oficinas, muitas vezes manufaturando componentes incompatíveis, eram a norma, um resquício de uma economia pré-industrial que não conseguia se adaptar à escala da guerra moderna. Essa descentralização, embora teoricamente mais resistente a bombardeios, impedia qualquer otimização de escala e resultava em uma matemática da produção ineficaz. A capacidade de produzir um navio Liberty em meros 42 dias ou de entregar 600.000 caminhões GMC CCKW para o esforço de guerra, um volume que por si só excedia a produção total de veículos militares de. Albert Speer, ministro do Armamento e Produção de Guerra do Reich, detalhou em suas memórias a luta constante contra a falta de matérias-primas e a incapacidade de escalar a produção para os níveis aliados. Ele descreveu um sistema onde a inovação era frequentemente sufocada pela burocracia e pela competição interna entre facções do partido e do exército. A mão de obra escrava, embora abundante, não compensava a ineficiência inerente de um sistema que priorizava o controle ideológico sobre a eficiência industrial. A produção de tanques, por exemplo, apesar de tecnologicamente avançada em modelos como o Panther e o Tiger, era cronicamente baixa. Em 1944, a Alemanha produzia menos de 1.500 tanques por mês, enquanto os aliados ocidentais superavam essa marca em mais de 3 vezes, sem contar a produção soviética. A consequência prática direta dessa falha industrial foi a incapacidade de sustentar qualquer tempestade de aço comparável àquela desencadeada pelos aliados na Operação Cobra. Cada projétil de artilharia disparado pelos aliados representava uma cadeia de produção e transporte que a Alemanha não podia sequer conceber, muito menos replicar. A superioridade numérica da artilharia americana, que podia disparar 7 projéteis para cada um alemão, não era apenas uma questão de produção de munição. Era a capacidade logística de entregar essa munição ao campo de batalha em volumes que desafiavam a compreensão alemã. O colosso industrial americano não era um acaso da história. Era a consequência de uma organização econômica intrinsecamente ligada à abundância de recursos e a uma mentalidade de otimização e padronização. A capacidade de alimentar seus inimigos com opulência, de construir frotas de navios e caminhões em tempo recorde e de despejar milhares de toneladas de explosivos sobre as defesas inimigas. Tudo isso emanava da mesma fonte, uma matemática da produção, que a Alemanha, presa em sua própria retórica de autossuficiência e superioridade, nunca pôde igualar. A cegueira ideológica que obscurecia a visão do grenadier em seu cativeiro americano, prometendo fome e encontrando panquecas, era um reflexo ampliado da miopia que afligia o próprio alto comando alemão.
A propaganda que alimentava a crença na autossuficiência do Reich e na superioridade de sua doutrina militar colidia frontalmente com a realidade implacável da logística aliada. Uma verdade que, para os generais mais perspicazes, começou a se manifestar em diários e relatórios com um choque profundo e crescente. Fevereiro de 1943, Frente Oriental. O general Best Heinz Guderian, o arquiteto da Blitzkrieg e um dos mais brilhantes estrategistas de blindados da Wehrmacht, registrava em suas anotações a paralisia de suas divisões blindadas. Não era o inimigo soviético que as detinha, mas a ausência crônica de combustível. Enquanto seus tanques, muitos deles tecnologicamente superiores, ficavam imobilizados por falta de gasolina, ele observava com consternação a capacidade do inimigo de A cada ton-mile que a Wehrmacht falhava em entregar, os aliados moviam centenas, uma disparidade que Guderian, em sua pragmática análise militar, não podia ignorar. A doutrina da guerra de movimento, que ele mesmo havia aperfeiçoado, estava sendo anulada não por táticas superiores, mas pela incapacidade de sustentar o movimento. Essa incompreensão logística não era nova. Já em 1942, do deserto do norte da África, o general Feldmarschall Erwin Rommel, o Raposa do Deserto, enviava relatórios alarmantes ao Oberkommando der Wehrmacht, OKW. Ele alertava sobre a superioridade material esmagadora das forças aliadas e, mais perturbador, sobre a capacidade aliada de repor perdas a uma taxa incompreensível. Rommel, um mestre da manobra e da improvisação, via suas unidades serem constantemente superadas em números de tanques, aeronaves e suprimentos, e percebia que cada perda aliada era rapidamente substituída, enquanto cada tanque alemão destruído era uma perda quase irremediável. Amate. A transição da cegueira ideológica para a aceitação amarga do fato inevitável culminaria nos interrogatórios pós-guerra. O Reichsmarschall Hermann Göring, chefe da Luftwaffe e responsável pela economia de guerra, admitiu que a incapacidade da Alemanha de igualar a produção de aviões e veículos dos aliados foi um fator decisivo para a derrota. Em um depoimento que desmantelava a própria retórica de invencibilidade do Reich, Göring reconheceu que a logística era a verdadeira estratégia. Esta declaração, vinda de um dos pilares do regime nazista, era a prova final de que a guerra moderna não era vencida pela bravura individual ou pela genialidade tática isolada, mas por uma equação de produção e logística que a Alemanha jamais conseguiu resolver. A tempestade de aço que aniquilava as defesas alemãs na Normandia, a abundância que alimentava os prisioneiros de guerra com panquecas e ovos e a paralisia das divisões blindadas de Guderian eram todas manifestações da mesma matemática imp. A superioridade não residia apenas em um tanque ou um avião individual, mas na capacidade sistêmica de produzir e entregar em uma escala que o industrial colossus americano dominava com maestria. O colapso ideológico do Reich não foi apenas militar, foi uma aceitação forçada de que a guerra era, fundamentalmente, uma competição industrial e logística, e que a Alemanha havia se enganado catastroficamente sobre sua própria capacidade de competir. A aceitação amarga da verdade pelos generais alemães não revelava o abismo operacional que separava beligerantes. A tempestade de aço e a opulência para prisioneiros não eram milagres isolados, mas a manifestação de uma logística meticulosamente planejada, o sistema americano de suprimento avançado. Fevereiro de 1945, na Renânia, o general Oberst Johannes Blaskowitz, comandante do Grupo de Exércitos H, observava com desespero a capacidade americana de sustentar ofensivas contínuas. Por trás das linhas aliadas, vastos depósitos de suprimentos. Estes complexos logísticos, verdadeiras cidades de suprimentos, eram preenchidos com milhões de toneladas de munição, combustível e rações, preposicionados para o avanço incessante.
O paradigma operacional americano era o push logístico, garantindo suprimentos disponíveis antes da demanda ser formalizada. Ao invés de esperar por requisições do fronte, o sistema pull alemão, que dependia de uma cadeia de comando fragmentada e de uma infraestrutura de transporte deficiente. O colosso industrial americano empurrava recursos para frente, antecipando as necessidades. Essa capacidade de preposicionar e mover suprimentos permitiu que as unidades de artilharia americanas mantivessem barragens de fogo por dias a fio, enquanto as unidades alemãs esgotavam suas munições em horas. O contraste era brutalmente eficaz. A velocidade de reabastecimento de uma divisão americana media-se em horas. Para uma alemã, em dias ou frequentemente semanas. Relatórios de inteligência alemã detalhavam afino. A cada ton-mile que a Wehrmacht lutava para mover com seus comboios de cavalos e ferrovias bombardeadas, o sistema americano movia centenas, garantindo que cada projétil de artilharia, cada galão de combustível para os Sherman e cada ração estivesse no lugar certo, na hora certa. Esta era a manifestação técnica da matemática da produção, transformando a logística de apoio tático em arma estratégica. A abundância que alimentava os prisioneiros com panquecas e ovos era a mesma que garantia a tempestade de aço no fronte, uma demonstração de superioridade sistêmica que o Reich, em sua miopia ideológica e doutrina de escassez, jamais pôde igualar. Em 1945, grenadieres desmobilizados retornavam à Alemanha devastada. Seu ganho de peso, 20 e 30 quilos, contrastava brutalmente com a miséria local, onde famílias definhavam sob racionamento. As histórias dos soldados sobre panquecas, ovos e Coca-Cola desmascaravam a falácia do Reich, suas faces plenas revelando a mentira da escassez inimiga e a... Seus depoimentos revelaram que a derrota não foi por bravura ou estratégia, mas pela matemática da produção e logística aliada. A capacidade que alimentava prisioneiros gerava uma tempestade de aço, aniquilando defesas. Essa aceitação selou o colapso ideológico do Reich, desmantelando suas ilusões de grandeza. A aceitação da realidade solidificou a lição. A conexão vence a plataforma. Embora o Panther alemão fosse um prodígio de engenharia e poder de fogo, sua eficácia era suplantada pela sustentação americana. A rede integrada de suprimentos, comunicação e produção transformou cada unidade aliada em um sistema de aniquilação. A logística ascendeu de apoio tático à estratégia fundamental, evidente para alemães com tanques imobilizados por falta de combustível. A verdade da logística, evidente nos tanques alemães imobilizados por falta de combustível, encontrou verificação no pós-guerra. O Plano Marshall, mais de 13 bilhões de dólares, para uma Europa devastada, incluindo a Alemanha, para os alemães, a escala de recursos para tal reconstrução era prova irrefutável de superioridade logística e produtiva, redefinindo o futuro europeu. A experiência da Segunda Guerra Mundial, onde a abundância americana foi a arma final, forjou a doutrina logística da Guerra Fria. O colosso industrial, compreendido em sua capacidade e escala, preparou-se para sustentar um confronto global. Com cadeias de suprimento resilientes e produção massiva, a América visava dissuadir adversários, garantindo hegemonia e influência global. Para a Alemanha, que internalizou essa lição, a logística permaneceu no epicentro da estratégia de poder global, legado da matemática da produção e do poder militar e econômico.